Bom, o nosso último conteúdo se refere à análise de sensibilidade. Essa análise de sensibilidade é basicamente a ideia de um modelo, algo que possa nos informar, por exemplo, qual seria o menor e o maior lucro que a gente pode obter. Então, a gente consegue resgatar essas peculiaridades, né? A gente consegue definir qual que é o maior, qual que é o menor. É claro que para isso, quando a gente faz na mão, é um pouco mais complexo, porque a gente tem que fazer diversas simulações de cenários. Mas todas elas vão partir do pressuposto de que a gente já consegue interpretar uma problemática. E o que é interpretar essa problemática? É a gente definir qual é o objetivo, que neste caso aqui seria de maximizar o lucro diário, quais são as variáveis de decisão, que seria neste caso aqui a quantidade de mesas retangulares e redondas a serem fabricadas, e quais são as nossas limitações, que neste caso seria a mão de obra diária disponível para a produção de 12 horas e para acabamento de 8 horas. Esses elementos a gente traduz numa tabela ou num quadro para que a gente possa descrever as relações matemáticas. Então, por exemplo, para a produção de mesas retangulares, que a gente está chamando de X, redonda, que a gente está chamando de Y, vão 3 horas e 4 horas. E a mão de obra disponível não pode ultrapassar 12 horas, então por isso o nosso sinal aqui seria de menor ou igual. No caso do acabamento, pode-se destinar 2 horas à produção de mesas retangulares e 2 horas para as mesas redondas. Só que a mão de obra total disponível não pode ultrapassar 6 horas, neste caso para acabamento. Então por isso o nosso sinal é de menor ou igual. Agora, no que se refere ao lucro, nós temos que a mesa retangular vale de repente R$60 e a mesa redonda R$75. A partir deste quadro ou tabela, a gente consegue discorrer sobre a função objetivo. A função objetiva a gente olha para o lucro, então fica 60x mais 75y. Essa é a função objetivo. Feito isso, o próximo passo seria descrever quais seriam as restrições. Neste caso, nós temos 3x mais 4y menor ou igual a 12. Então, eu foco nesta coluna aqui, na coluna de produção. Da mesma forma, a gente foca na coluna de acabamento, que fica 2x mais 2y menor ou igual a 6. E lembrando que tanto x quanto y precisam ser maiores ou iguais a zero. O que significa isso? Eu não posso ter uma quantidade produzida negativa. Eu não posso dizer que eu produzi menos 60 mesas. Mas eu posso não ter produção, seja produção zero, ou ter 1, 2, 3 produções. Então, esse valor ele precisa ser igual ou maior que zero. Então, se o nosso resultado for menor que zero, então significa que não encontramos uma solução e provavelmente o descritivo do nosso problema, a nossa solução encontrada não está correta. Então, isso aqui tudo a gente já viu. O próximo passo seria, então, de descrever tudo isso nas nossas soluções ótimas, só que graficamente. Então, aqui é o pressuposto de que vocês se lembram disso. Então, para a gente fazer isso, a gente pega cada uma daquelas restrições que a gente encontrou anteriormente. Essas restrições, a gente faz suposições de x igual a zero, y igual a zero, para a gente encontrar os pares ordenados e então traçar uma reta. Feito isso, a gente delimita a área do gráfico que atenderia as duas restrições, que neste caso seria esta área aqui, e consequentemente os pares ordenados que estão relacionados a essa área, como 0,0, 0 e 3, 4 e 0. Esses são os pares ordenados que a gente vai fazer a simulação para a gente saber qual que é a solução ótima. Então, a gente pega esses valores de x e y, que são representados pelos pares ordenados, substitui na função de maximização do lucro e vê qual será o maior resultado, que é exatamente isso que a gente fez aqui. Então, substituir por 0 e 0 não faz muito sentido, justamente porque vai dar 0. Agora, pelos outros pares ordenados, sim. Então, fazendo aqui para o par ordenado 0 e 3, ou seja, 0 para x e 3 para y,
a gente vai obter 225. Agora, pegando esse outro par ordenado, 4 e 0. Então, 4 para x e 0 para y, a gente vai obter 240. Ou seja, 240 é maior do que 225, então a nossa solução ótima seria 4 e 0. Ou seja, termos uma produção de 4 mesas x, do tipo x, e nenhuma do tipo y. Então, essas informações, elas ajudarão a gente a construir uma outra tabela para a gente, então, prosseguir com a análise de sensibilidade. Então, esses pares ordenados, eu inseri nesta primeira tabela aqui. Então, a gente tem o 0 e 0, que vai dar 0, aquele 0 e 3 e o 4 e 0. Então, isso aqui é a nossa solução ótima que a gente encontrou para a problemática. Agora, na análise de sensibilidade, a gente vai fazendo algumas alterações de cenário. O que são essas alterações de cenários? A gente vai reduzindo e aumentando o valor do lucro. Onde estão esses lucros? Aqui, ó, 60 e 75. Então, começando aqui, por exemplo, por x, a gente vai reduzir esse lucro que era de R$60 para cada unidade de x, ou seja, da mesa do tipo x, para 50. Quando a gente reduziu para 50 e fazendo as substituições de x e de y, a gente vai ter que a solução ótima passa a estar na linha de cima e não mais na linha de baixo. Então, aqui a gente não pode ter um lucro de 50, porque quando a gente encontrou a solução ótima, significa que ali são as melhores condições, seguindo as restrições, para que a gente tenha o melhor resultado possível, o melhor desempenho. Então, para a gente limitar, a gente vai considerar que a nossa solução ótima, ela sempre terá que estar na nossa última linha, como a gente encontrou para a problemática. Então, R$50 para x de lucro não seria interessante. Mas se a gente reduzir um pouco menos, de repente para 57, neste caso aqui, a gente vai continuar mantendo a solução ótima na última linha. Ou seja, quando a gente for substituir aqui x e y, o maior resultado vai ser aqui para a última linha, que é quando x é igual a 4 e y é igual a 0. Então, a gente manteve. Se a gente substituir isso aqui por 56, o resultado ele já passa para a linha de cima. Então, a limitação do lucro de x, mantendo essa solução ótima na última linha e também mantendo as condições e restrições, é 57. Então, o mínimo de lucro que a gente pode ter para produção de mesas do tipo x é de R$57. Indo um pouquinho mais além, agora a gente pode fazer suposições de aumento. Então, aqui, de novo, é a nossa tabela padrão, solução ótima na última linha. E agora a gente vai supor que a gente aumentou o lucro de 60 para R$70, para a gente ver se a solução ótima vai permanecer na última linha. Quando a gente faz as substituições, o maior valor ainda continua na última linha. Então, passa a ser 280, que é maior do que 225. Então, beleza, posso aumentar para 70 normalmente. E se a gente aumentar para 80, o resultado fica ainda maior, 320. Se a gente aumentar para 100, para 200, para 300, para 400, ele vai continuar aumentando e o resultado principal continuará na última linha, o melhor resultado. Então, significa que em termos de lucro para x, eu posso aumentar infinitamente, porque a minha solução ótima, ela vai continuar na nossa última linha. Indo um pouco mais adiante, a gente faz as mesmas suposições ou suposições parecidas para y. Então, em y, a gente vai fazer algumas suposições. Então, aqui agora a gente vai olhar para o lucro de y e a gente está reduzindo esse lucro para 70. Fazendo as substituições e as contas aqui, x0, y0, x0, y3, x4, y0, a gente vai perceber que ao aumentar o lucro, diminuir o lucro para 70, a solução ótima, ela vai continuar sendo na última linha. Se eu reduzir um pouquinho mais e reduzir para 60, a solução ótima vai continuar na última linha. Se eu reduzir para 0, a solução ótima vai continuar na última linha, porque eu não tenho mesmo quantidade de y a ser produzido. Então, qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Então, independente do valor do lucro que eu tiver aqui para y, o meu resultado aqui multiplicado por 0, que é a quantidade, vai dar 0. Mas o meu resultado, ele vai permanecer, o melhor resultado, a solução ótima, vai permanecer na última linha. Então, a gente pode concluir aqui
que para Y, o menor lucro que a gente pode ter é não ter o lucro, para a gente manter a solução na última linha. Então, é um lucro zero, ou não ter o lucro. Agora, fazendo suposições de aumento do lucro de Y, a gente vai ter aqui, então era 75, passei para 80. Quando eu passei para 80, eu fiquei aqui com um lucro na segunda linha de 240 e na última linha de 240 também. Não tem problema, a última linha continua tendo uma solução ótima. Mas quando eu aumento, por exemplo, R$1 desse lucro, a minha solução ótima passa a ficar na segunda linha. Ou seja, a solução ótima que estava na última passa para a segunda. Isso não pode, porque senão a gente não atende a todas as restrições e a toda a questão voltada ao desempenho, porque a gente já tem as quantidades certinhas. Então, nesse caso aqui, eu não posso ter um lucro de 81. Eu posso ter um lucro de até 80 para Y. Então, a nossa limitação fica um mínimo de 0, para a gente continuar com a última linha de solução ótima, e um máximo de 80. Então, depois que a gente faz essas conclusões, a gente vem e escreve a nossa última tabela aqui. Essa última tabela nos dá aqui o valor, a questão de X, o lucro de X e de Y. Isso aqui é da nossa problemática, 60 e 75. A partir do qual a gente descobriu que o mínimo de lucro de X que a gente pode ter é 57, para manter a solução ótima na última linha. E o máximo pode ser qualquer valor acima de 60, que o resultado ótimo vai continuar na última linha. Agora, para Y, o mínimo é 0, justamente porque o quantitativo da última linha é 0, e qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Agora, o máximo é 80, porque se for 81, por exemplo, a solução ótima já passa a estar na linha de cima, e a gente precisa que ela continue na linha de baixo, para que a gente possa fazer, então, essa análise de sensibilidade e atenda a todos os requisitos. Então, com isso, a gente pode dizer que qual que é o incremento máximo que a gente pode ter aqui de X? O infinito. Então, pode ser 70, 80, 90, 100, 200, 300, é infinito, porque a gente vai aumentando o valor ali da linha, da última linha. Agora, o decremento, ou seja, o mínimo, é 57. E R$60 menos 57, a gente pode reduzir o lucro em até R$3. A mesma análise a gente faz para Y. O nosso lucro inicial, 75. O mínimo de lucro que a gente diz que pode ter é 0, ou seja, não ter lucro, justamente porque a quantidade na última linha para Y é 0. E o máximo é 80. Se a gente tiver 81, o resultado já passa, o melhor resultado já passa para a linha de cima. A gente precisa que permaneça na última linha. Então, em termos de incremento, ou seja, quantos reais a mais de lucro, a gente tem uma diferença entre 80 e 75, então eu posso aumentar o lucro em R$5 de Y. Agora, o decremento é de 75, ou seja, eu posso reduzir em 75, de forma que eu vou ficar com 0 de lucro. Então, esse decremento seria de R$75. E aqui a gente finaliza a nossa análise de sensibilidade.